Boa noite, irmãos. O texto escolhido para a nossa meditação, como de costume nos cultos de quarta-feira, é 2 Reis, capítulo 16. Eu peço que os irmãos, por gentileza, até para nossa edificação, estejam orando esse texto por completo em suas casas. Façam uma pausa nesse vídeo, leiam, orem, peça que Deus nos abençoe, trazendo edificação para as nossas vidas, para a de vocês e para a minha. Tá bem? 2 Reis 16 nos fala sobre a vida do rei Acaz. Ele é o rei que vai estar em foco na nossa meditação desta noite. Porque quando ele começou a reinar, ele ainda era muito jovem, tinha apenas 20 anos de idade. Ele estava na flor da idade, cheio de vigor, tinha um futuro grandioso pela frente, pelo menos assim se imaginava, considerando que o rei anterior reinou por cerca de 52 anos. Ele que começou apenas com 20, pode ter imaginado que ainda ia ter muitos e muitos anos pela frente. Mas logo que começamos a ler o texto, somos informados por Deus que o seu reinado não durou muito tempo. Não durou tanto quanto ele esperava, provavelmente esperava, porque durou apenas 16 anos. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ele reinou por apenas 16 anos e então foi surpreendido pela morte. A palavra de Deus é clara. Quando diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte vem para todos, não importa a idade. Isso é um fato. E pode chegar a qualquer momento. E esse é o fato que Acaz não considerou. Ele não considerou a brevidade da sua vida. Ninguém sabe o dia da sua morte. Bem nos diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 14, que atendei agora a vós que dizeis hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Semelhante a este, há muitos outros versículos na Bíblia que nos alertam para a brevidade da vida. Somos comparados não apenas com a neblina, somos comparados com o vapor que sobe e desaparece. Somos comparados com um breve sopro, com uma sombra. Somos comparados com uma flor que nasce, cresce, floresce, murcha e morre. Então não podemos ignorar esse fato. A morte vem e vai chegar para todos nós, para mim e para você, e pode chegar a qualquer momento, seja pelo coronavírus, seja por uma outra gripe, seja por um acidente, seja apenas por deitarmos e não levantarmos, acordarmos no dia seguinte. A morte vem. E por não considerar a brevidade da sua vida, Acaz escolheu não fazer o que era certo diante de Deus. Se você ler com atenção 2 Reis 16 e talvez 2 Crônicas 28, os dois textos caminham juntos para falar sobre a vida do rei Acaz, você vai perceber que ele começou fazendo a escolha errada. Versículo 2 diz assim, 2 Reis 16: Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, apenas 16 anos. Não fez o que era reto perante o seu Deus, como Davi, seu pai. Não fez o que era certo. O que ele fez de errado? É simples. Ele ignorou as leis de Deus, o que a palavra de Deus dizia, ele ignorou. Não considerou, não achou importante para a sua vida. Não deu ouvidos. Pelo contrário,
Como se não fosse suficiente, ele decidiu ainda deliberadamente desobedecer o que Deus havia determinado. Na sua palavra, em Deuteronômio, diz que ele deveria amar a Deus e não ter outros deuses diante do Senhor. Não fazer imagens de escultura, não adorá-las, não lhes prestar culto. Mas voltamos para a 2 Reis, e logo de cara, no versículo 3 até o versículo 4, lemos o seguinte: porque andou no caminho dos seios de Israel, e até queimou a seu filho como sacrifício. Que absurdo! Chegou a sacrificar o seu próprio filho, segundo as abominações do gentio. Abominações porque Deus odiava isso nos gentios, e determinou que o seu povo não deveria cometer o mesmo erro. Mas Acaz escolheu fazer aquilo que desagradava a Deus. Fez segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara para fora, expulsara da terra diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Acaz escolheu deliberadamente desobedecer a palavra de Deus, e escolheu deliberadamente substituir Deus por outros deuses. Porque ele começou a ser cercado por inimigos, e ao invés de buscar o socorro no Senhor, como fez Davi seu pai, que disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ao invés de buscar esse Deus, ele decidiu buscar outros deuses. E por fim, seguindo esse caminho que ele estava trilhando, ignorando a palavra de Deus, rejeitando a sua palavra, desobedecendo os seus mandamentos, substituindo Deus por outros deuses, ele por fim abandona por completo o Senhor. E nós vemos esse absurdo quando chega no finalzinho deste capítulo de 2 Reis, quando ele começa a entrar no templo e destruir tudo o que havia lá dentro. Tudo o que lembrava a Deus, até o altar do Senhor ele colocou de lado, e disse para o sacerdote Urias: deixa aí no canto, para uma futura deliberação, depois eu penso que eu vou fazer com isso. Agora vamos adotar esse altar pagão, e é nesse altar que serão postos todos os sacrifícios. Ele destruiu o passadiço, versículo 18 também, o passadiço coberto para o uso no sábado, que edificara na casa, e a entrada real pela qual de fora retirou da casa do Senhor por causa do rei da Síria. Ou seja, esse passadiço era tipo uma passagem secreta que dava liberdade para o rei sair do palácio e ir direto para a presença de Deus dentro do templo, sem precisar dar volta, sem precisar correr perigo, estava protegido. Era um passadiço coberto, cercado, protegido. O rei tinha livre acesso do trono para o trono de Deus. Mas o que fez Acaz? Ele o destruiu. Em outras palavras, ele rompeu por completo os laços entre o rei e Deus. Ele estava decidido a não fazer a vontade do Senhor. Talvez, assim como Acaz, você também esteja ignorando esse fato, que a morte pode bater na sua porta. Não desejo isso, mas pode bater na sua porta. Talvez, assim como Acaz, por ignorar esse fato, por não considerar esse fato real, você esteja andando longe de Deus, distante dos seus caminhos, distante da sua vontade. E sabe, isso é uma tremenda loucura. Foi exatamente o que Jesus falou para um homem no meio de uma multidão, daquela multidão que o cercava, quando ele se aproximou e disse: mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo os bens. Então, olhando para esse homem, Jesus Cristo disse: olha, toma cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A sua vida não é medida pelo tanto que você possui, pela sua prosperidade, não, vai muito além dos bens materiais, de coisas materiais. Ele estava falando que a vida do homem consiste também na área espiritual, no relacionamento que ele tem para com Deus. Então Jesus começou a contar a parábola de um certo homem rico, cujo campo produziu em abundância, e este homem começou a razoar com ele mesmo, dizendo: olha,
Eu não tenho onde guardar tudo isso. O que eu vou fazer? E este homem rico então decidiu destruir todos os seus celeiros e construir celeiros ainda maiores. Então, depois de depositar todos os bens que havia conquistado, ele disse para sua própria alma: alma, tens agora em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Estas são as palavras do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao 21. É loucura se preocupar com as coisas desta vida e deixar Deus de fora da sua vida. Acas fez exatamente isso, cometeu um ato de loucura, porque não considerou a brevidade da sua vida. Por não considerar a brevidade da sua vida, Acas escolheu não fazer o que era certo, andar próximo de Deus. Escolheu deixar Deus de longe, viver longe do Senhor. Por não considerar a brevidade da sua vida, Acas também cometeu o erro de ignorar os avisos de Deus. O que eu quero dizer com isso? É que quando nós lemos 2 Reis 16, 2 Crônicas 28, percebemos facilmente que a cada erro cometido por Acas, lá estava Deus agindo, pesando a sua mão sobre a sua vida, alertando para a escolha errada que ele havia feito. Mas Acas não deu ouvidos, não quis saber dos alertas de Deus. 2 Reis 16, versículo 4 e 5 diz assim: também sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então, e esse então significa consequência, como resultado, subiu Rezim, rei da Síria, junto com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, contra Jerusalém, para pelejarem contra ela. Cercaram Acas, porém não puderam prevalecer contra ele. A princípio não conseguiram prevalecer. Por quê? Porque era apenas um alerta de Deus. Mas como Acas continuou insubordinado ao Senhor, segundo a Crônicas com mais detalhes diz que então eles prevaleceram. Mataram cerca de 120 mil homens poderosos, preparados para a batalha. E a palavra de Deus deixa claro a razão pela qual conseguiram prevalecer e mataram cerca de 120 mil homens. Versículo 6 de 2 Crônicas 28. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120 mil, todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Por terem abandonado ao Senhor, que fique claro, foi consequência das atitudes de Acas, que abandonou o Senhor e não quis dar ouvidos aos alertas de Deus. Deus continua avisando. Mesmo assim, ao invés de buscar o Senhor, ele buscou a ajuda do rei da Síria, Tiglat-Pileser. E ao invés de ser uma ajuda para ele, o rei da Síria o pôs em aperto. Ainda 2 Crônicas 28, versículo 20, veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto, ele esperava que vinha para ajudá-lo e na verdade foi para exigir ainda mais, o pôs em aperto em vez de fortalecê-lo, porque Acas tomou os despojos da casa do Senhor, da casa do rei e da casa dos príncipes e os deu ao rei da Síria, porém isso não ajudou, não foi suficiente. O rei da Síria queria ainda mais. No tempo da sua angústia, Acas cometeu ainda maiores transgressões, versículo 22, contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acas, pois ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém eles foram a sua ruína e a ruína de todo Israel.
Ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, fez-los em pedaços, fechou as portas da casa do Senhor. Que absurdo! Acás decidiu fechar a porta da casa do Senhor. Não, ninguém mais vai adorar a Deus. E passou a fazer para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. Talvez você pense, não, mas Acás estava tão envolvido com todo aquele caos ao seu redor, com as investidas dos 6 inimigos, que ele não conseguiu pensar direito. Ele não entendeu ou não enxergou que Deus estava alertando para as suas escolhas erradas. Permita dizer para você, meu querido, que Acás teve o privilégio de viver no período de grandes profetas. Profeta Isaías, profeta Miqueias, profeta Amós. Todos eles falaram contra Acás, levando para ele a palavra de Deus, mas Acás não ouviu. Abra em Amós capítulo 2. Por favor, perceba o que Amós fala sobre Judá. Amós fica antes de Jonas. Amós capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não susterei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Deus disse: por causa de 3 e 4 transgressões eu não susterei, ou seja, não vou retirar o castigo, vou manter. Meterei fogo a Judá, significa eles vão viver cercados por guerras, serão destruídos pelos seus inimigos. E aí Deus diz: qual foi o erro que eles cometeram? Rejeitaram a lei do Senhor, não guardaram os seus estatutos, as suas próprias mentiras os enganaram. Que mentira? Substituíram a verdade de que Deus era o verdadeiro e único Senhor de toda a terra e passaram a adorar imagens que não passam de mentira, que tem olhos mas não veem, tem braços mas não podem te abraçar ou te tocar, tem boca mas não falam e não tem poder nenhum para agir em seu favor. Eles preferiram a mentira, e após elas andaram seus pais e eles também. Andar significa viveram para seguir a mentira, ao invés de seguir a Deus, o Criador de todas as coisas. Amós trouxe essa advertência contra eles. E no capítulo 4, embora Amós esteja falando para a nação de Israel, o que ele está dizendo aqui do versículo 6 ao 12 é exatamente o que nós podemos aplicar para Judá, o que foi feito com Judá e o que muitas vezes Deus faz conosco. Ele nos alerta, nos avisa, mas nós achamos que temos muito tempo pela frente. Não, vou pensar em Deus só depois. Agora eu quero aproveitar a minha vida. Talvez esse tenha sido o pensamento de Acás. Ele só não considerou que poderia morrer cedo, assim como provavelmente você não está considerando isso. Amós capítulo 4, versículo 6 diz assim: também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Deus disse: eu fiz vocês passarem fome para ver se vocês lembravam de mim, e vocês não se converteram, não se voltaram para mim, não buscaram a minha face. Versículo 7: além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa. Fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Olha, eu mostrei, faltou água para vocês. Vocês andaram de um lado para o outro ao invés de me buscar, e ninguém se converteu para mim. E ele continua, versículo 9: feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras devorou ao gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor.
Enviei a peste. Que coisa incrível, Deus enviou a peste. Parece muito com a realidade que nós estamos vivendo hoje. As nações não querem saber de Deus, abandonaram ao Senhor, provavelmente você também, e não está percebendo que a peste veio para fazer com que você se volte para Deus, ao invés de se revoltar contra Deus. Lembra-se que há um Senhor que te ama e que deseja transformar a sua vida, então não vire as costas para Deus. Enviei a peste, versículo 10, contra vós outros, à maneira do que fiz no Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Para quê? Para que vocês percebessem que eu não estava feliz com as escolhas que vocês estavam fazendo. Contudo, mais uma vez, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Permiti que vocês experimentassem grandes derrotas e a destruição. Mesmo assim, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Talvez como acaso você imagine que ainda tem muito tempo pela frente. Não precisa se preocupar com essas coisas. Deus, igreja, isso não é para mim, tenho que aproveitar a minha vida. E talvez por essa razão você está cometendo o mesmo erro de Acás, ignorando os avisos de Deus. Mesmo quando a sua palavra diz, prepara-te para te encontrares com teu Deus, porque cada um dará conta de si mesmo na presença de Deus. E a pergunta que deve estar martelando a sua mente nesse momento é, e se Deus te chamar agora? Você está pronto? Está preparado para acertar as contas com Deus? Acás não estava pronto, não estava preparado. E você? O que você está fazendo com a sua vida? Acás, por não considerar a brevidade da sua vida, ele cometeu o erro de escolher não fazer o que era certo diante do Senhor, deixar Deus de fora da sua vida. Por não considerar a brevidade da sua vida, Acás cometeu o erro de não ouvir os avisos de Deus. Ainda dá tempo, se arrependa. Acás não ouviu. Por não considerar a brevidade da sua vida, Acás não aproveitou a chance de mudar. A oportunidade que Deus estava lhe dando para mudar, Acás não aproveitou. Ele recebeu diversos alertas. Ele viu a mão de Deus pesar sobre a sua vida e a vida do seu povo. E para nossa surpresa, apesar disso tudo, Acás não se arrependeu e não mudou. Segundo a Crônicas 28, versículo 22, diz assim, no tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele já havia cometido muitas, Deus havia alertado, enviou os profetas que falaram com ele, mas ele não ouviu, não deu atenção, não quis mudar. Ofereceu sacrifício até aos deuses de Damasco, fechou as portas da casa de Deus, ou seja, não quero saber da casa de Deus, não vou. Ele fez todas estas coisas e provocou Deus a ira. Ele já havia cometido muitos erros, sacrificado seus filhos, procurado a ajuda dos homens ao invés de confiar em Deus. Ele havia abandonado Deus por completo. E quando você pensa depois disso tudo, Acás, por que você não mudou? Você percebe que ele continuou insistindo em fazer a coisa errada, em seguir o caminho errado. Infelizmente, diante desse caos, temos ouvido falar de muitas pessoas que perderam suas vidas. E sabe, o que eu noto é que sempre que a gente vai a um velório, é natural a gente ouvir algumas pessoas começarem a tentar expressar o que elas estão sentindo com uma frase muito comum: se eu soubesse.
Ah, se eu soubesse que ele ia morrer, eu tinha feito isso, eu tinha feito aquilo, eu tinha levado para passear, tinha mudado minhas atitudes. E por que não mudou enquanto estava vivo? Infelizmente, há muitos que só vão considerar a importância de mudar o rumo da sua vida quando já vai ser tarde demais. Quando é tarde demais. Lá em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 26, Jesus conta uma história de um homem rico que vivia de forma regalada. Ele esbanjava o que ele tinha. E na porta da casa desse homem rico vivia um mendigo que apenas desejava comer das migalhas que caíam no chão. Aquilo que o rico desprezava e jogava fora. Ele era doido para se alimentar com aquilo. Mas o único conforto que aquele mendigo tinha na sua vida, o único conforto que ele recebia eram dos cães, que vinham para lamber suas feridas. É nojento, é terrível imaginar isso, mas era a única coisa que trazia conforto para a vida daquele mendigo. A palavra de Deus nos diz que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos aos céus. Que coisa extraordinária! Algo diferente aconteceu. Ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E no mesmo verso diz: morreu também o rico e foi sepultado. Não, o rico não foi levado por anjos. Então quem levou o rico? A palavra de Deus responde. Diz que ao abrir os olhos, onde estava o rico? Estava no inferno, num lugar de tormentos, atormentado na sua alma, num lugar onde o fogo não se apaga e o tormento é eterno. Ele abriu os olhos e se viu naquele estado terrível, olhou e à distância, ele viu Abraão e viu Lázaro que estava no seu seio, sendo confortado e consolado. E disse: pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo e refrescar minha língua. Filho, o teu conforto você recebeu durante a sua vida. Em outras palavras, durante a sua vida você desfrutou de tudo e se esqueceu de Deus. Este agora está aqui sendo confortado, consolado. E entre nós há um abismo. De maneira que os que estão aí não podem passar para cá e os que estão aqui não podem passar para aí. Não tem mais jeito. Agora é tarde demais. Essa foi a situação de Acás e talvez esta seja a sua situação. Se você não considerar a importância de mudar a sua vida hoje, de entregar sua vida a Deus hoje, para garantir o seu futuro eterno com Ele. Porque Cristo veio com esse propósito a este mundo. Ele veio para dar a sua vida em seu favor. Ele veio para poder te dar vida e vida em abundância. Ele veio para transformar a sua vida de alguém que está perdido, sem esperança neste mundo, para alguém que tem uma esperança segura e eterna ao lado de Deus. Foi por você que Cristo assumiu a forma de uma pequena criança inofensiva. Foi por você que ao vir a este mundo ele assumiu a forma de servo, vivendo de forma humilde, necessitando do apoio dos seus discípulos. Foi por você que ele sentiu fome, sede, cansaço. Foi por você que naquele lugar terrível, no Getsemane, não, no lugar terrível não, porque era um jardim lindo, creio eu, mas foi ali que ele experimentou a agonia, a angústia, por estar prestes a dar a sua vida por pessoas que não merecem, como eu e você. Mas foi por amar você que ele veio a este mundo e suportou a coroa de espinhos. Ser pregado naquela terrível cruz. Andar pela via dolorosa ouvindo o escárnio e a zombaria daqueles que cuspiam e o espancavam. Foi por você que naquela cruz ele disse: pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi por você que ele disse: está consumado. Eu fiz tudo o que precisava ser feito para garantir a sua salvação.
Acás não considerou a brevidade da sua vida. Morreu muito jovem. Por não considerar a brevidade da sua vida, ele escolheu viver os seus dias longe de Deus. Por não considerar a brevidade da sua vida, ele escolheu não ouvir os alertas da palavra de Deus. Por não considerar a brevidade da sua vida, Acás não aproveitou. Não é que ele não teve, ele teve muitas oportunidades para mudar. Cada vez que ele foi alertado pelos profetas, era uma chance que Deus estava lhe dando. Como nós lemos em Amós, capítulo 4, versículos 6 a 12, eu fiz isso e vocês não se converteram. Eu fiz isso e vocês não se converteram. Eu fiz e vocês não se converteram. Ele não aproveitou a oportunidade. E eu gostaria de encerrar deixando essa questão para você. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus. Hoje você tem a oportunidade de ver Deus agindo. Hoje você está sendo alertado para a importância de considerar a brevidade da sua vida. Porque ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. E seria importante se você pensasse o que você mudaria na sua vida se soubesse que vai morrer. Se você soubesse hoje que amanhã você vai morrer, o que você mudaria na sua vida? Deus está te dando uma oportunidade. A mesma oportunidade que deu a Acás, que ele não aproveitou. A pergunta é: o que você vai fazer? Como pastor, eu espero do fundo do meu coração que você faça a escolha certa. E que, diferente de Acás, quando chegar a sua hora, o momento que Deus chamar você para prestar as contas, que você possa chegar na presença de Deus com a mesma alegria que teve Estevão, ao olhar enquanto estava sendo apedrejado, as janelas, as portas dos céus abertas e Jesus Cristo em pé, com os braços estendidos para recebê-lo. Ou quem sabe ter a mesma confiança que teve Paulo, quando disse: eu combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Se você ainda não tem Cristo, considere recebê-lo hoje. E se você já tem a Cristo, considere viver para Cristo hoje, de maneira que quando Deus lhe chamar, você possa de fato ter o prazer e a satisfação de abrir os olhos e estar no lugar de conforto, de consolo. Que Deus te abençoe.